Nessa semana número 3 da PET 5, nós iremos trabalhar com medidas de capacidade e medida de volume. Medida de capacidade é quando a gente compra alguma coisa líquida, por exemplo, litro e mililitro, que são os mais usados. Existem essas 7 unidades de medida de capacidade, mas a gente usa mais esses dois. Litro, os submúltiplos dele são decilitro, centilitro e mililitro, e os múltiplos dele que estão à esquerda são decalitro, hectolitro e quilolitro. Quando a gente vai fazer a conversão das unidades, a gente usa o mesmo raciocínio que a gente teve para fazer conversão de unidade de comprimento ou unidade de medida de massa. Cada unidade para a direita, a gente multiplica o número por 10, cada casinha para a esquerda, a gente divide o número por 10. Lembrando que litro a gente usa, por exemplo, quando vai comprar 1 litro de refrigerante, ou mililitro quando a gente vai comprar uma garrafinha menor, por exemplo, um vidro de remédio. A medida de volume é quando a gente quer descobrir quanto cabe dentro de uma caixa, por exemplo. Se eu tenho uma caixa em forma de um cubo grande, eu vou escolher uma unidade padrão e vou ver quantas vezes esse cubinho menor, que vai ser a nossa unidade padrão, caberá dentro do cubo maior, como a gente já viu anteriormente em vídeo. Para fazer a conversão, a unidade central ao metro cúbico, à direita, a gente tem as unidades elevado a 3 e à esquerda também, os submúltiplos e os múltiplos. Quilômetro elevado ao cubo, hectômetro elevado ao cubo, decâmetro elevado ao cubo, o metro elevado ao cubo, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E aí, como as unidades são elevadas a 3, a cada casinha para a direita, eu multiplico o número por 1000, e cada casinha para a esquerda que eu andar, eu vou dividir o número por 1000. Por exemplo, de decímetro cúbico para metro cúbico, multiplico por 1000. De decímetro cúbico para decâmetro cúbico, eu multiplico por 1000 e depois por 1000, que é o mesmo que multiplicar por 1.000.000. E por que aparecem as duas unidades juntos, volume e capacidade? Porque existem 3 relações muito importantes que a gente tem que saber, que são essas aqui, que relaciona a medida de capacidade e a medida de volume. 1 decímetro cúbico, que é uma caixinha como essa, tá vendo? Na forma de um dado, na verdade, gente, 1 decímetro são 10 centímetros. Então, esse cubo aqui construído tem 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Se eu encher de água, essa caixinha cabe exatamente 1 litro dentro dela. Já se eu tiver 1 metro cúbico, que é a unidade de medida usada pela Copasa, por exemplo, que seria uma caixa igual a essa na forma de um dado, mas ela vai ter a altura de 1 metro, comprimento de 1 metro, largura de 1 metro, dentro dela cabem 1000 litros de água, por exemplo. Se você pegar a conta de água da sua casa, lá vai aparecer quantos metros cúbicos foram usados. Por exemplo, se estiver marcando que foram gastos 16 metros cúbicos, significa que a sua família usou 16.000 litros de água. Se forem 14 metros cúbicos, a família gastou 14.000 litros de água. E por fim, 1 centímetro cúbico, que é o que a gente vai usar já na atividade número 1, é o mesmo de 1 ml. 1 ml é uma dose bem pequenininha, normalmente usado para remédio. E 1 centímetro cúbico, o que é? É um dadinho que tem 1 centímetro de cada lado. Seria uma figura como essa, mas medindo 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Se nós colocarmos água dentro dessa caixinha, é o mesmo de 1 ml.